E aí, pô, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o Tocante, o Fio das Miçangas, do moçambicano Mia Couto. Eu já comentei sobre um livro antes, também do Mia Couto, que é tido como o livro mais lembrado de Moçambique, na África. Estou falando de Terra Sonâmbula. Excelente livro que eu reforço mais uma vez, leia. E eu nunca vou me cansar, cada vez mais eu estou convicto da beleza da literatura africana. Às vezes a gente fica muito bitolado ali na literatura europeia, norte-americana, mas você não sabe o que está perdendo. Leia literatura africana. É um continente riquíssimo, riquíssimo do ponto de vista também literário. Nesse livro aqui, nesse colorido livro aqui do Mia Couto, ele conta a histórias, diferentes histórias. São, para ser mais específico, 29 contos. Isso aqui, o Fio das Miçangas é uma coletânea de pequenos, mas intensos e bonitos contos do Mia Couto. Essa é uma boa pedida para aquelas pessoas que querem ter esse prazer pela leitura, mas que não sabem por onde começar. Bom, contos são uma boa pedida ao lado das crônicas, porque são histórias breves. O livrinho aqui, para você ver, são 29 contos. Ele é bem curtinho, a diagramação, uma letra bem acessível, muito tranquilo de ler e, acima de tudo, muito prazeroso, muito gostoso de ler. Primeiro desafio: como que eu vou falar de um livro de contos se são 29 histórias diferentes? O que os une, né? O Fio das Miçangas é o título de um desses 29 contos. Mas, curiosamente, não é o conto com o qual eu mais me identifiquei, que eu mais gostei. Eu não sei vocês, mas quando eu estou lendo uma coletânea de contos, eu tenho um sumário, eu vou fazendo um asteriscozinho naqueles que eu mais gostei. Mas, independente do conto, algumas características estão em todos eles. Uma coisa, a beleza da escrita do Mia Couto. É uma prosa que se assemelha muito à poesia. Ele gosta muito de fazer um jogo com as palavras. Ele é um fã assumido do brasileiro Guimarães Rosa. Então você vai ver muitos neologismos, muitas criações de palavras muito típicas dele. Eu vi isso em Terra Sonâmbula e eu vi isso em Fio das Miçangas. Outra característica marcante também é a visão crítica da sociedade. Há também um enfoque, claro, sem ser muito panfletário, sobre desigualdade social em alguns momentos. Há muito protagonismo feminino, a maioria das narradoras aqui são mulheres, mas não só. O Mia Couto vai falar de futebol, vai falar da relação pai e filho, vai falar da relação avô e neto. E um dos contos, sem dúvida, foi um dos que eu achei mais brilhantes, que é justamente um que fala dessa relação interna. Chama-se O Adiado Avô. É um avô que não queria ser avô. E em poucas páginas, 4 ou 5 páginas, é impressionante como que o escritor moçambicano consegue condensar tanta coisa, fazer tanta reflexão existencial. A história, ela vai começar com Glória. Glória, ela é filha de Zedmundo e ela acaba de parir, de dar à luz a uma criança. Ocorre que o pai dela, o Zedmundo, e isso gera muita angústia a ela, ele se recusa sequer a visitar o neto no hospital. O Zedmundo é casado com a dona Madalena. Dona Madalena é muda. E ela também se incomoda muito com a ausência do reconhecimento, a ausência da presença de seu marido no dia a dia do neto. O Zedmundo, ele não quer proximidade com o neto e aquilo soa muito estranho. E aqui é onde está a beleza do Mia Couto. A gente é instigado a exercitar nosso sentimento de empatia. A gente se coloca no lugar dele, não necessariamente para julgar, que aquela atitude é uma atitude reprovável, mas a gente vai se colocar no lugar dele e entender o porquê daquela aversão, né? Porque ele se recusa no primeiro momento a visitar o neto no hospital. Pois o neto começa a falar, ele faz pouco caso, sendo que é um momento marcante na vida de todo pai e de toda mãe, né?
muito comemorado, né? As pequenas conquistas da criança. Depois ele vai engatinhar, o Zé Edmundo faz pouco caso também, e sempre a Glória, a filha dele, está muito angustiada com aquilo. Em um dado momento, depois de mais de um ano de vida, Glória, seu esposo, e o neto de Zé Edmundo vão para outra cidade, mas acontece uma tragédia. O esposo de Glória falece. Glória, sem saber lidar com aquela situação, perde a razão, perde o juízo, e o Zé Edmundo vai ser confrontado, porque o neto dele vai ter que vir morar com os avós. E Zé Edmundo toma uma decisão drástica. Muito embora a mulher, a dona Madalena, seja contra e chame ele a razão a todo momento, ele diz o seguinte: ou ele ou eu. Quando o menino chega, quando o neto chega, Zé Edmundo sai de casa. Só que ele sai de casa por pouco tempo, né? E depois que ele retorna, e quando ele vai ter conversas com a esposa dele, que também escreve, ele entende os murmúrios de sua esposa, que é muda, ele vai finalmente se explicar por que aquela aversão ao neto. E é muito bonita a maneira como o Miyakoto traz isso. Porque é poético, a gente começa a compreender, não dar razão, mas entender, acima de tudo, o porquê daquele sentimento, aquele comportamento reprovável do Zé Edmundo. Em dado momento ele diz o seguinte: não quero cá disso, eu não sou avô, eu sou eu, Zé Edmundo Constante. Agora ele queria gozar o merecido direito, ser velho. A gente morre ainda com tanta vida. Você não entende, mulher, mas os netos foram inventados para, mais uma vez, nos roubarem a regalia de sermos nós. E ainda mais se explicou. Primeiro, não fomos nós porque éramos filhos. Depois, adiamos o ser porque fomos pais. Agora, querem nos substituir por sermos avós. Ele sente a sua personalidade em jogo aqui. Mas por quê? Ainda fica estranho, né? Mas mais adiante, e de uma maneira muito brilhante, a esposa dele, quando ele resolve voltar para casa e finalmente fazer as pazes com o neto, digamos assim, e pela primeira vez olhar o neto com sentimento, a dona Madalena deixa uma carta. E nessa carta a gente entende o porquê daquela aversão toda, aquele comportamento todo do Zé Edmundo. Entre rabiscos, emendas e gatafundos, o bilhete era mais de ser adivinhado que lido. Dizia que meu pai ainda estava em tempo de ser filho. Culpa era dela, que ela já se tinha esquecido. Afinal, meu pai nunca antes fora filho de ninguém. Por isso, não sabia ser avô. Mas agora ele podia, sem medo, voltar a ser seu filho. Seja meu filho, Zé Edmundo, me disse. Me deixe ser sua mãe, e vai ver que esse nosso neto nos vai fazer sermos nós, menos sós, mais avós. É muito massa, eu fico até arrupiado com a capacidade de expressão do Miyakoto. Por que o Zé Edmundo se porta daquela forma? Não é justificando, mas a gente tentar entender a situação dele. Ele nunca foi filho. Ele não teve pai, não teve mãe. E é impossível ser avô sem ter sido antes filho. Ele entende que ele pulou uma etapa. Só que finalmente ele compreende que dá para ser as duas coisas juntos. E a mulher dele é de uma sensibilidade imensa, que se faz mãe dele para que ele seja capaz de, junto com ela, também ser avô. Essa é só uma pequena amostra da beleza da escrita moçambicana de Miyakoto.